Vamos então para a nossa última devocional da semana. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez com muita alegria no coração, pelo sustento, pela assistência, pelo cuidado de Deus para com a nossa vida. Que bom que você está aí sempre comigo. E eu sempre lhe peço, deixa aí o seu comentário, participe, compartilhe se você achar que esta devocional é relevante para algumas pessoas, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida, espero que você esteja bem com Jesus. Quero compartilhar hoje Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23. Ele diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que é misericórdia? Misericórdia é não atribuir um castigo a alguém que merece por ter então o seu coração, o coração daquele que pode ministrar a pena ou o castigo, condoído com a situação daquela pessoa. Por exemplo, nós sempre temos anunciado que se estamos vivos é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Por que isto? Porque o Senhor disse a Adão: se desobedecer e comer da árvore, do fruto da árvore que eu disse para não comer, é certo que morrerás. E nós não morremos imediatamente, nascemos e morremos por causa das misericórdias do Senhor. Elas são a causa de não sermos consumidos por causa da nossa culpa natural. Nós nascemos com o nosso coração em pecado, nós nascemos corrompidos e o merecimento nosso era a morte. E quando nós acordamos, significa que o Senhor mais uma vez manifestou e realizou sobre nós as suas misericórdias. O profeta Jeremias, ele fala das misericórdias dizendo que elas se renovam a cada manhã, grande são e não têm fim. É preciso entendermos que ele está dizendo num contexto de vida, primeiro para a questão da vida aqui na terra. Porque Deus ele é bondoso, Deus usa de misericórdia para até mesmo com os seus inimigos. Até mesmo as pessoas que se declaram contrárias a Deus, até mesmo ao ateu. E Deus faz nascer o sol, faz vir a chuva, faz com que ele trabalhando ele receba, a terra dele também produz, a empresa dele também produz, porque Deus ele é misericordioso. Ele faz isto com aquele que é inimigo dele, ele faz isso com aquele que declaradamente não quer o Senhor Jesus, e ele faz isso também com aqueles que estão em Jesus, como nós. Mas mesmo nós mereceríamos ou merecemos por nós mesmos a própria morte. Então, as misericórdias de Deus é quando o Senhor nos mantém vivos quando nós merecemos a morte. E tem mais: os nossos atos são suficientes para destruir a nossa própria vida. Não só num contexto de merecermos a morte, mas num contexto de que a nossa ação é suficiente para destruir a nossa vida e ainda assim o Senhor a sustenta. Mas a misericórdia do Senhor, embora se renove a cada manhã, esta misericórdia, ela assiste também aqueles que não estão em Jesus, aqueles que são até mesmo aqueles que são muito maus, aqueles que praticam decididamente o mal, eles também recebem essas bênçãos do Senhor como misericórdia. No entanto, nós precisamos entender uma coisa muito importante.
que essas misericórdias para aqueles que não têm Jesus, elas terão fim. Elas terão fim no momento da morte do indivíduo sem Jesus. Elas terão fim quando a pessoa for chamada para o acerto de contas. Porque, por mais que haja sofrimento aqui na terra, nós experimentamos e enfrentamos as dificuldades com as misericórdias de Deus nos assistindo. Mas para aqueles que forem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte ou a eternidade sem Jesus, ali não haverá misericórdia. A pessoa pode pecar aqui na terra e pode ser um pecado, assim, aos olhos humanos, hediondo, gravíssimo. Mas se ele se arrepender e pedir perdão, ou se ele clamar ao Senhor, o Senhor o atende. Só que lá não haverá possibilidade de arrependimento. Lá na eternidade sem Jesus, na perdição. Então essa misericórdia de Deus, ela nos assiste aqui e agora. Para aqueles que estão em Jesus, essa misericórdia, ela é aplicada aqui e na eternidade nós ressuscitaremos num corpo transformado e inculpável por causa de Jesus. Então, nós seremos para sempre glorificados em Jesus. Mas lembrando, ela nos assiste aqui na terra, quando nós merecemos a condenação e não somos condenados, quando merecemos a morte e não morremos, mas ela tem fim. Então, se tem alguém que ainda não está em Jesus, é hora de você pregar para ele. É hora de você anunciar para ele sobre isso. E é necessário que, se você que me ouve agora não está em Jesus, saiba que por enquanto você é alvo da misericórdia de Deus também, mas a partir da morte você não mais a recebe. Então, aceite a Jesus agora. Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo-se pecador. Arrependa-se do seu pecado e receba a graça da salvação. Hoje ainda dá tempo. Então, faça isso agora em nome de Jesus. Que as misericórdias do Senhor continuem sobre nós sempre. E Deus é fiel para nos assistir sempre. Que bom que temos um Deus misericordioso. Deus abençoe a sua vida e olhe para isso. E com isto, viva com ações de graças, agradecendo a Deus pelas suas misericórdias ministradas sobre você. Deus o abençoe, tenha um bom final de semana e até segunda-feira, querendo o Senhor. Deus nos abençoe. E até lá.